aqui nessa tarde chuvosa. Eu queria, em primeiro lugar, apresentar o Richard Altman. Falei isso certinho? Eu acho que, inclusive, eu falo isso no livro, que ser curitibana é conseguir falar os nomes eslavos e alemães com a pronúncia correta, né? Porque, geralmente, até o Leminski, as pessoas, né, dos outros estados ficam tipo, como é que pronuncia esse nome? A gente, pelo menos, sabe intuir esses nomes sem parecer um grande espirro, né? O meu nome, inclusive, era para ser Estrela Shanrock Leminski, o que eu sempre brinco que com certeza alguém diria saúde, né? Depois de dizer meu nome. Por sorte, minha mãe manteve o Ruiz. Mas, enfim, eu conheci o Richard, vou te apresentar, assim, daí eu quero que você possa falar também da tua trajetória. Mas quando eu encontrei o Richard na internet, eu percebi que existia um doido da genealogia tão doido quanto eu. Não só doido de pesquisa, mas doido a ponto de fazer um canal, porque muitas vezes eu falava sobre pesquisa genealógica e as pessoas falavam, puxa, faz um canal disso, etc. E eu falava assim, não, mas já tem um doido lá, um tal de Richard, que tem um canal e ele já fala tudo que eu queria falar. E aí eu fui pesquisar e descobri que o Richard era curitibano. Não sei se é curitibano de nascença. Sim. Sim, curitibano de nascença. Aí, quando a gente tomou um café, eu descobri muitas outras coincidências. Inclusive, eu atribuo toda essa trajetória do Quando a Inocência Morreu a uma experiência de ter ido fazer mestrado na Espanha, ganhei uma bolsa de mestrado, fui com a família toda, filhos pequenos, etc., e me percebi fazendo o caminho inverso da minha bisavó espanhola, que veio parar em Curitiba e odiava falar português, odiava o Brasil e morreu aqui, inclusive passou a vida aqui onde é o Naime, sabe aquele restaurante árabe? Tem foto do velório dela ali, bem onde as pessoas jantam. Mas isso é outro assunto. Ela viveu ali, essa bisavó, que é a minha mitocôndria, mãe da mãe da mãe da mãe, que tem esse pedaço de célula que não se divide, que a gente mapeia a nossa Eva ancestral. Essa mulher, primeiro que minha mãe conta que ela era uma avó que não gostava de criança. Então ela não gostava do Brasil, não gostava de falar português, com isso minha mãe foi obrigada a falar espanhol e ela não gostava de criança. Então é tudo o que a gente não imagina de uma avó. Então tudo que eu tinha carência de avós, porque eu não conheci nenhum dos meus 4 avós, eu já tinha de início uma mulher no mínimo muito sofrida, no mínimo uma mulher diferente dos padrões que se estabelece para o que é uma matriarca e o que é a maternidade ou o que é uma avó. O que eu fui fazer na Espanha? Eu fui estudar música, etnomusicologia. E queria estudar o lado das composições, do ponto de vista de criatividade, mas acabei me encantando muito por uma área que é de etnomusicologia e a de identidade musical, e isso aconteceu muito porque eu olhava Curitiba e eu comecei a perceber que aqui existe uma singularidade dentro do Brasil que é complexa e que nos aponta para questões mundiais, inclusive de questões de migração, de fluxo, de como que as culturas se misturam e se miscigenam nos lugares. Então, assim, na Europa existe uma tendência de estudar como que os haitianos estão fazendo música em Nova York, como que os cubanos estão fazendo música em Madrid, como que essa música se transforma. E eu parei para pensar o quanto isso tudo aconteceu em Curitiba de uma maneira tão violenta e tão complexa e difícil quanto o humor dessa minha bisavó. E comecei a pesquisar essas questões todas de identidade musical e jurava que eu ia fazer um doutorado. E não fiz doutorado nenhum. Peguei todas essas inquietudes, esse paralelo, e comecei a pesquisar sobre isso. Voltei para Curitiba, e daí fui montar uma exposição sobre a vida do meu pai, e descobri que não tinha esses ramos. E do que era para ser uma pesquisa acadêmica, eu descobri que eu estava escrevendo um livro de literatura. Eis que quando eu converso com o Richard, eu descubro, mas e aí, como é que você chegou na genealogia? Ele chegou como? Através da etnomusicologia. Então, a pesquisa musical, ensinando a gente a virar pesquisadores, né? Ou a academia fazendo um serviço de desenvolver métodos
E aí a gente tem mais essa questão em comum, temos também etnias em comum, temos o lado alemão, paixões por cemitério, temos, né, paixões em comum, paixão por cemitério, paixão por ruínas, paixão por coisas muito estranhas, e é isso, a gente descobre quando você descobre que você é tão esquisito quanto uma outra pessoa, no mínimo você encontra, você fala assim, pô, esse aqui já é meu amigo, a gente mal conversou, mas a gente já é amigo, porque se a gente é esquisito, né, que nem gostar de punk rock, né, depois dos 40, a gente é familiar, agora a gente é parente por parte de punk rock 40 a mais, entendeu? Então, a gente, nesse processo todo de similaridade, e fiquei já com essa vontade de falar sobre isso, porque no processo todo das conversas sobre o livro, eu pensei, tem uma coisa muito legal para falar sobre literatura, mas tudo sempre me leva, que eu acho que é onde as pessoas se tocam e movimenta elas quando elas leem, ou quando a Inocência morreu, ou quando eu falo sobre o livro, que é justamente sobre as suas próprias trajetórias. Porque muito do que os escritores fazem tem história de escritor que pegava ônibus para coletar histórias externas, ou que ficava sentado no banco de praça, ou tomava café no mesmo lugar. Né? Tem o livro do. Meu Deus, eu esqueci o nome dele. Todos eram muito cavalos. Tiago, me salva, Tiago de Souza. Como é que é o nome do. Todos eram muito cavalos? Luiz Rufato. Luiz Rufato, que ele sai por São Paulo e coleta 1000 dicções, etc. Eu fiz parecido com isso, mas eu, ao invés de ir para fora pegar dicções de outras pessoas, eu roubei tudo de dentro das questões familiares. Então, eu emprestei fatos familiares, dados, questões culturais complicadas, histórias familiares de amigos, para costurar e fazer todo essa construir uma narrativa que é o que eu acho que as pessoas se identificam, porque tudo dentro dessas. A questão familiar está aí para todo mundo, senão a gente não teria a psicologia sendo a faculdade, o maior crescimento, o mais concorrido no vestibular, é um dos cursos do futuro. A gente leva o quê para o divã? Nossa família. Então, eu resolvi trazer uma história que um bate-papo fluido, na verdade, para a gente conversar sobre isso, quase como se a gente trouxesse o nosso café, que a gente toma e as nossas esquisitices, só que para todo mundo ouvir. Porque, de alguma forma, no teu trabalho, quando você faz esse processo, você também constrói uma narrativa, ou abre a possibilidade de narrativas possíveis quando você faz essas reconstruções. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa tua trajetória, que eu antecipei umas coisas, mas. Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui batendo esse papo coletivo. A minha história dentro da genealogia, ela começa em 99. Então faz 25 anos que eu estou nesse mundo genealógico. Momentos mais intensos, momentos mais longe. Foi no mesmo ano que eu comecei a aprender instrumentos musicais. Então é algo que as duas áreas para mim sempre foram caminhando juntos. Eu não sei o porquê eu comecei a pesquisar. Essa é algo para mim que eu tenho uma dor interna de eu não sei por que eu comecei a pesquisar. Eu lembro que eu estava na praia com a minha mãe e eu lembro que eu comecei a anotar num papel e ia perguntando para ela, mãe, quem que vai me falando então os seus tios, quem que você sabe, algumas datas que você sabe, e eu fui anotando isso. E eu não lembro se foi algum trabalho de escola que eu tive que fazer, porque na época eu tinha 14 anos. Eu não lembro o motivo. Então, realmente é uma coisa que às vezes eu vejo outras pessoas falando: "Ah, não, eu comecei a fazer por causa disso, comecei a fazer porque eu queria tirar a cidadania, eu queria fazer porque um avô querido faleceu e aí eu comecei a me interessar". Eu não sei. Da mesma forma, eu também eu fui contemporâneo da minha última avó, que faleceu, mas ela faleceu eu tinha 4 anos. Então, da mesma forma, eu não tenho lembranças da minha avó, nada, de nenhum deles, né?
de forma de contato com eles. Então, essa é uma outra coincidência, então a gente não teve relação com os avós, né? E só entrando no gancho do livro, é incrível a forma como você escreve. Porque você escreveu os 4 capítulos, né? Ela escreve cada capítulo de do avô paterno, avô materno, avó paterna e avó materna. E cada ela usa uma forma diferente para escrever, né? Então, por exemplo, o último capítulo é um capítulo de um olhar infantil, assim. Então, é totalmente diferente dos outros capítulos. Mas o que me pegou bastante, foi o segundo capítulo. Ali não tem como fugir dele, né? Porque é um capítulo onde ela aborda como ela fez essa pesquisa. Não você, a personagem fictícia, né? Mas os meandros da pesquisa, desde um início de pesquisa. E você vai lendo e você vai assim, meu Deus, eu nunca pensei dessa forma. Como que você conseguiu escrever isso dessa forma? Cara, eu faço isso há tanto tempo e nunca pensei dessa forma, né? Acho que uma frase ali que você usa que me marcou bastante, você fala assim, você está falando da sua avó, aí você fala assim, eu conheci ela como avó, depois ela nasceu, depois ela casou, depois você faz a vida dela segundo o teu olhar, como você foi conhecendo ela. Através da descoberta dos documentos. Exatamente. E não como foi a ordem cronológica da vida dela, né? E você fala assim, meu Deus, é exatamente isso. Mas eu nunca pensei dessa maneira, né? É muito, muito incrível olhar os nossos antepassados, as pessoas que a gente não conviveu dessa forma, porque é um olhar muito diferente, interessante. E durante toda a minha pesquisa, então eu comecei a pesquisar em 99, teve um bom tempo que eu não sabia como pesquisar. 99, você não tinha uma internet decente para você pesquisar, não existia os bancos de dados online para você fazer pesquisa. Você fazia pesquisa com o que você tinha, e minha família não é daqui de Curitiba. Eu sou nascido aqui, mas minha família quase inteira é de Joinville. Então, eu não ia para lá, eu tinha 14 anos, eu não ia para Joinville fazer pesquisa. Eu não sabia o que fazer de pesquisa. Tanto é que muita coisa eu acabei perdendo a oportunidade por não saber como pesquisar. Então, eu tive a oportunidade de conversar com muitos parentes mais velhos, tio, avô, só que eu não sabia que isso era importante. E aí eles faleceram. E só depois que eles faleceram, tempos depois, eu falei assim, eu deveria ter conversado com eles. Quanta coisa eu ia poder saber a mais da minha família, das histórias que os meus antepassados passaram, por quem conviveu com eles, e eu perdi. Eu acho que eu tenho uma história que me marca muito. Eu tenho um trisavô. Trisavô é o pai do bisavô. A gente costuma chamar, né, de tataravô, mas essa é uma palavra que no espanhol eu vi já pessoas utilizando de forma oficial, né, um tataravô. E eu já vi pessoas de língua espanhola falando que para eles é comum usar essa palavra de forma realmente mas a gente deveria utilizar, né, uma nomenclatura trisavô, tetravô. Como se eu sempre relaciono tipo bicampeão, tricampeão, tetracampeão, pentacampeão, hexacampeão. Sim. Pega essa nomenclatura do começo e bota o avô depois. Então, trisavô, tetravô, pentavô, hexavô. Porque senão fica é a mesma loucura que eu vejo do inglês, né? É um run. Tipo, meu Deus, você enche, tipo, você fica contando ali, porque não faz muito sentido aquilo, né?
É muito. Essa nomenclatura é muito estranha do inglês. Mas eles se entendem, então tá bom, né? Então, é mais fácil do que você ficar o tá. Parece o Chaves, né? Tataravô, né? Então, eu tinha um trisavô do meu lado materno. Deixa eu pegar, inclusive, uma foto dele aqui. E aí fica mais claro o que eu quero contar. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui a foto dele. Isso aqui são umas pastas que eu tenho de alguns documentos. Nina, procura aqui. Sabe quem é? Ela é minha filha, então é o tetravô dela, né? Eu adoro. Então, exatamente, viu? A gente se entende por isso. Porque ele tinha uma barba comprida. E por causa da barba dele, eu comecei a deixar crescer a minha barba. Só que a dele era bonita, era perfeitinha, assim, né? A minha virou, bagaçou a minha barba, tudo, enfim. Mas o que que tem ele? Ele é um filho de um imigrante, ele nasceu em Joinville em 1869, 67. E ele veio logo para a região aqui de Araucária com a família dele. Então eles foram os colonizadores da região de Araucária, com muitas outras famílias que também vieram ali da região de Joinville. E é alguém que eu tenho uma predileção, não sei porquê. É aquela coisa assim, você também deve ter isso, tipo. Vai com a cara da pessoa. Vai com a cara do defunto. Eu falo assim, às vezes a gente tem quando a gente está pesquisando muitos antepassados, a gente tem aqueles que a gente acaba preferindo mais. Não é que a gente gosta mais dele em detrimento dos outros, não, mas eu não sei. Eu não sei explicar o porquê. Enfim, esse meu trisavô. Ele faleceu, ele é o bisavô da minha mãe. Ele falece e minha mãe tinha 4 anos, 5 anos. Então, nem minha mãe que tem algo para contar dele, assim, ela lembra pouquíssima coisa, né? Então, ela sabe algumas histórias. E o que acontece? Ele era de uma família com vários filhos e ele tinha um irmão. Aí a importância, a gente vai pesquisando para tudo que é lado, tá? Então, eu estou pesquisando o irmão do meu trisavô, né? Ele teve 9 filhos, filhas e filhos. O irmão mais novo dele também teve por aí 7, 8 filhos. E eles tinham 13 anos de diferença. O irmão mais novo caçula. Todos os filhos e filhas desse meu trisavô já faleceram. O irmão dele, nascido em 1880, que teve uns 7 filhos por aí, tinha uma filha que era nascida em 1925. Ela hoje já é falecida. Mas quando eu estava fazendo essa pesquisa, por volta de 2016, a última filha do irmão mais novo do meu trisavô, ou seja, a sobrinha mais nova do meu trisavô, estava viva ainda. Ela faleceu em 2017 e essa história que eu estou contando se deu por 2016 mais ou menos. E uma prima da minha mãe falou assim, olha, fulana de tal, a Tereza, ela está viva? Eu falei assim, sério? Ela está viva? Por quê? Ela conviveu por mais de 25 anos com o meu trisavô. Ela foi contemporânea por 20, 21, 25 anos com o meu trisavô. Quem melhor para falar sobre o meu trisavô do que ela? A única pessoa viva contemporânea. Eu, gente, eu tenho que conversar com ela. Pode ser que eu fosse conversar com ela e ela, olha... Não lembro. Não lembro, não tenho lembrança nenhuma dele. Não, ele morava em outro lugar, eu nem convivi com ele. Podia acontecer isso.
E eu não conseguia marcar horário com ela, porque ela já era bem velhinha. Eu não sabia onde ela morava. Eu tinha com a prima da minha prima também. E ela não batia os horários, assim, tipo, vamos lá. Ela morava em Araucária, tudo. E o tempo foi passando, não dava os horários, enfim. E um dia essa minha prima ligou assim: olha, a Teresa faleceu. Sabe quando você para, assim, tipo, putz. Eu via. A sensação que eu tive naquele momento foram elos de corrente se quebrando, assim. Tipo, eu perdi a chance de conhecer o meu trisavô mais a fundo. Como eu falei, pode ser que ela não falasse nada, não contasse nada. Mas eu perdi a oportunidade de saber se ela podia falar alguma coisa para mim. Se ela teria alguma história. Então, o meu trisavô não é só um nome que eu coloco dentro da árvore genealógica que tem uma data de nascimento, uma data de casamento e um óbito, que teve 9 filhos. Não é isso, meu trisavô. O meu trisavô viveu de 1867 a 1949. Gente, ele viveu quase 80 anos, 82 anos. É tempo. Não, e as transformações do Brasil e do mundo nesse período, sim, né? Quando ele nasceu, Curitiba era província de São Paulo. Não era nem independente ainda aqui. Então, é outro mundo. Saber como foi esse deslocamento deles lá de Santa Catarina para o Paraná. Por que eles vieram para cá? Não sei. Não tem essa informação do porquê eles vieram. Talvez eu tivesse. Então, essa importância da gente conversar com as pessoas mais velhas. Eu tenho uma tia-avó que está viva. Cara, conversa com ela. Conversa, não deixa passar. Porque em algum momento você vai dizer assim, eu deveria ter falado. Deveria, já foi. Você perdeu a oportunidade de falar. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Então, é algo que eu nunca vi ela, essa minha. Eu nem sei, ela é sobrinha do meu trisavô, enfim, não sei qual é a relação, como chamar essa relação, né? Mas eu não conheci ela, eu nunca vi ela pessoalmente, mas eu perdi a oportunidade de conversar com ela, que era uma parente distante minha, e teria muita história para a gente conversar. Então, a pesquisa genealógica ela é muito mais profunda do que simplesmente um livro de genealogia que você abre lá e vai ter o nome do fulano de tal, com uma data, o local que nasceu, o local que casou, com os filhos que teve e uma data de falecimento. Eu digo, pensa na sua vida nesse momento. Você seria lembrado por isso? A tua vida é representada através de 4 linhas, uma data de nascimento, um casamento, se houve um casamento, os filhos que teve, e algum dia um óbito. A tua vida é isso. É somente isso. É muito. Cadê as experiências que você teve, as alegrias, as tristezas, as ideias que você teve, os medos que você teve? Isso para você. Agora pensa isso para cada um dos seus antepassados. Todos eles tiveram isso. Todos. E aí é incrível, da mesma forma que você também, nesse mesmo capítulo, ela escreve, né? Eu não lembro a palavra, como que você usa a frase, mas a gente às vezes quer enfeitar, quer deixar bonitinhas as histórias dos nossos antepassados. Não, mas a minha avó, como que você fala assim? A minha avó, ela, não vou lembrar agora. Mas você fala assim, não, faziam, tipo, não era isso, mas tipo, minha avó chutava cachorro. Não, o que eu coloco, posso só falar rapidinho sobre claro. O que aconteceu foi, eu tinha um buraco desse que era o lado paterno da minha mãe, o meu avô Cezefredo, músico ruivo de olhos verdes, o alemãozão, que também teve uma passagem por Santa Catarina e veio para o Paraná, e por ter várias famílias e fez o que os homens faziam na época, que era simplesmente, tem uma nova família, abandono e nunca mais falo com a família anterior. E fiquei sem essas histórias desse lado alemão e comecei a tentar procurar, continuava sem saber quase nada,
descobri a coisa mais absurda que eu nunca ia imaginar, que é o fato, pelo menos consegui descobrir o sobrenome da minha bisavó materna, que era Grafenberg, que na hora de pesquisar foi tão difícil quanto pesquisar os Leminski, porque Grafenberg é simplesmente a pessoa que descobriu o ponto G. Então, ponto G é ponto de Grafenberg. Eu falei, o meu parente mais importante não é o Paulo Leminski. Primo Worst, eu te amo. Enfim, e daí dentro disso, obviamente, nasceu a ideia de que só por conta disso eu precisava de uma narradora mulher e para contar essa história, mas eu continuava sem esses dados. Porém, tinha uma coisa que era quase um quinto capítulo, que era a busca em si. Era todas essas inquietudes da gente olhar e se perceber quase como colecionando figurinhas, porque você fica querendo saber mais e quando você vê, você está nas figurinhas repetidas e daí você sempre tem um buraco de algum pedaço da história, de algum ramo familiar, que é uma grande questão, que tem muitos mistérios envolvidos, etc. E isso tudo eu percebi que era um grande tema. E eu não sabia, nesse momento, se o livro teria um quinto capítulo. E continuava com esse buraco. Então eu desenvolvi uma neta do futuro, que é a Luísa, e essa minha tataravó era Luísa Grafenberg, então tem toda uma relação sobre nomes e a homenagem. E aí essa Luísa, ela começa a tentar buscar e fica muito difícil essa busca. E ela, na verdade, eu queria trazer muito essa ideia nesse livro, justamente dessa sensação que é o que você trouxe de quando você, né, perde uma fonte, né, que é como se uma biblioteca tivesse sido queimada e você perde e você fica com essas faltas, esses buracos, né? E aí eu me toquei que a falta e o buraco era um grande tema, que era muito importante, que atravessava o luto, atravessava a identidade cultural de Curitiba e que tinha que ser um tema. E essa jovem do futuro, na verdade, ela parte disso porque ela se apaixona por alguém que está indo embora. E ela se apaixona e ela quer tirar uma cidadania. Então ela começa a fazer essa pesquisa meio por um outro motivo. Então ela começa ali como a gente começou, meio displicentemente, meio distraído, e ela começa a ser tomada por essas sensações. E eu trouxe muita coisa da Luísa de coisas minhas, porque acho que por não ter tido os avós, eu sempre tive uma ternura muito grande por qualquer velhinho, gente, qualquer velhinho. E aí o que eu trago de reflexão foi até isso, do tipo, pois é, só que às vezes esse velhinho mata os gatos do vizinho com chumbinho. O velhinho pode ter sido um serial killer, né, na juventude e etc. Assim, pensando até nessas histórias todas horrorosas que a gente sabe de todos os nazistas que vieram se refugiar na América do Sul e que as pessoas foram descobrir muitos anos, o próprio Mengele, as pessoas olhavam, nossa, mas aquele velhinho, gente boa, né, que cuidava dos meus filhos, era o Mengele, tipo, Jesus amado, tipo, oi. Então, assim, eu trago justamente isso, assim, esse mistério da gente, essas questões dessas projeções, né? Então, você projetar uma inocência também num idoso também, o quanto isso também tem um lado de uma questão complexa que parte muito desses lugares de... Você achou o ponto? Não, acho... Ah, tá. Não, mas é exatamente isso que você falou. Ah, então tá bom. E aqui, ó, esse é meu trisavô, que eu falei da barba dele. E aí eu gostava da barba dele, e aqui a família dele, né? Os dois ali, e essa aqui é minha bisavó, essa aqui do canto, aqui em cima. E... Mas do livro é muito interessante porque ela fez uma coleta de histórias, né? Então todas as histórias ali, ela faz uma miscelânea pega um pouquinho de história de uma pessoa que ela escutou para escrever, de outra pessoa, muitas histórias que realmente são da família dela, mas é algo proposital isso. É algo que
não vai ficar assim, não, daqui a um tempo vão achar que é verdade. Não, dá pra ver que tem muita coisa ali que é ficcional dentro ali, né? Não é realmente da história dos avós. O que é diferente de quando a gente faz uma pesquisa. Por isso estou falando, é bem deixado claro isso, que não é uma obra com histórias verdadeiras relacionadas diretamente às pessoas que ela está falando. Porque aí quando a gente volta à etnomusicologia, quando a gente entra, pelo menos no meu caso, né, quando eu entrei na etnomusicologia, a forma como a gente pesquisa, a gente está dentro de uma academia, a forma como a gente pesquisa abre o olho, diferentemente do que a gente pesquisava, pelo menos para mim, diferente do que eu pesquisava antes. Então eu comecei a ficar mais chato nesse sentido, né? De fontes de pesquisa, como pesquisar, aonde pesquisar, qual é a credibilidade da informação que você está vendo ali, né? Então, como que você chegou naquela história? Por isso eu falei, uma sobrinha do meu trisavô. É uma fonte primária, alguém que conviveu com o meu avô. É diferente de, sei lá, alguém que escutou uma história dele, né? Posso só fazer um adendo? Porque tem uma coisa muito, que é bem dessa coisa da etnomusicologia, que você acha que você vai lá e você vai descobrir a verdade de como que é a música daquela aldeia. E no final das contas, no final das contas, o que mais importa é registrar a narrativa do como aquelas pessoas falam sobre aquele determinado tipo de música. Então, tem uma coisa que foi muito incomum e foi muito importante nessa trajetória toda do livro, que era a ideia justamente de brincar com essa questão, que é, até quando se a gente fosse contar uma história da nossa família e falar sobre a verdade, não existe a verdade, né? Você pega com um casal, você fala, como é que vocês se conheceram? Gente, todos os casais vão discutir pro resto da vida. Não, eu conheci tal data. Não, naquele dia você tava de mau humor. Não tava de mau humor. E daí, e imagina quando você pega uma história familiar, quando te falta exatamente esses detalhes todos, né? Então tem uma coisa muito bonita e importante dentro desse processo da etnomusicologia, que é respeitar e preservar completamente a fonte da onde essa coisa, muito mais do que alguém chegar para você e anotar os dados da Terezinha, né? Era você ir lá e registrar ela falando, né? Até porque tem pistas, que é como uma grande gincana também, né? Tem pistas que é só, de repente, a pessoa soltando uma palavra que te abre um campo absurdo de possibilidades e te dá insights e que se uma pessoa estiver anotando só datas e coisas, você nunca chega. Então tem um viés que é um pezinho num lugar que talvez se fosse outra área acadêmica de metodologia de pesquisa, a gente não tivesse tanta paixão por essa preservação da narrativa da fonte, né? Isso é bem importante dentro da pesquisa, desse registro, de como a gente faz esse registro. E um ponto que eu costumo falar quando você vai conversar com alguém sobre alguma história da sua família, uma coisa importante, registre isso ao menos em áudio. Deixa o celular gravando a conversa de vocês. Por quê? O que aconteceu uma vez comigo? Eu tinha uma tia-avó que ela foi uma história extremamente complexa. Outro dia eu estava conversando com a minha filha sobre isso ali. E ela, mas como que pode isso? As loucuras, porque ela foi criada pelo meu avô, pequena. Depois, quando ela ficou maior, ela casou com o irmão da minha avó. Então, ela foi criada pelo meu avô, mas ela é minha tia-avó ao mesmo tempo. Então, são aquelas coisas de Dark, né? Da série Dark, muito louco. E aí, ela. Olha, eu tava entrando, né? Sobre a história? É verdade. Eu pude conversar com ela por 2 vezes. Ela é nascida em 1920 e eu conheci ela em 2010. E eu pude conversar mesmo com ela foi em 2014 a primeira vez. Ela também é lá de Joinville. E
a gente teve uma conversa, 1h30, 2 horas, eu deixei gravando a conversa toda no celular. Beleza, a gente gravou. E eu não vou anotando nada durante a conversa, né? Eu quero escutar, eu quero olhar para a pessoa, o que ela tem para contar para mim. E a gente vai conversando, enfim. Depois eu fui escutando esse áudio várias vezes, né? Repetidas vezes esse áudio. E aí eu fui reparando o seguinte. Primeira vez que eu escutei o áudio, eu olhei assim, ué, ela falou isso na conversa? Eu não escutei isso, né? Eu não lembro dela falar alguma informação que era importante. E eu, nossa, ela falou isso? Não lembro. E aí o que aconteceu? Eu voltei um pouquinho o áudio desse momento que ela falou. E ela falou uma outra coisa importante antes. E eu lembrei exatamente o que eu estava pensando quando ela falou aquilo. Ou seja, quando ela mudou de assunto e começou a falar outra coisa, eu ainda estava pensando no assunto que ela estava falando antes. E eu perdi totalmente o que ela falou ali. Se eu não tivesse registrado, tinha passado aquela informação. Então, isso eu fiz várias vezes. Então, eu fui escutando o áudio e anotando os pontos, e aí escutando com calma, aí sim, anotando as informações que ela tinha. E numa segunda vez que eu pude conversar com ela, 3 anos depois, aí eu já sabia, já tinha estudado ali a história dela, a história da relação dela com a minha família diretamente, e aí eu fui direto. Então, ela falou isso, eu já sabia exatamente o que perguntar para ela, por causa da primeira conversa que eu pude parar e fazer, estruturar as respostas dela, e entender todo o percurso que foi feito, e entendendo aonde estavam as lacunas da história. Opa, ela pulou daqui para cá, mas o que aconteceu nesse período todo aqui? Como que ela chegou daqui para lá? Onde que nesse período ela estudou? Onde? Todas essas coisas aí eu fui numa segunda vez conversar. E se eu tivesse chance de conversar uma terceira vez, ia ter outras perguntas para conversar com ela, entender melhor, porque ela foi uma pessoa que conheceu o meu avô quando meu avô chegou ao Brasil. Então, eu tenho aqui, ó. Esse aqui é um diário. São 4 páginas que eu tenho do meu avô de quando ele chegou no Brasil, em 1927. Ele chegou. E isso é legal porque aqui está escrito que ele chegou no dia 27 de maio de 1927. Mas está errado, porque o navio não chegou nessa data. Então, às vezes, mesmo na fonte primária, a gente tem erro. Tipo, se eu confirmasse, se eu me baseasse somente nisso, eu teria uma data errada, porque a lista de passageiros do navio é do dia 30 e não do dia 27. Então, mas por que ele escreveu dia 27? Será que ele chegou e o navio ficou 3 dias parado? E ele só desembarcou no dia 30? Não sei. Então, não sei o que aconteceu. Mas por que ele escreveria numa data diferente da data da chegada do navio? Sei lá, enfim. Não sei. Rápido, demorava um mês. E aí nessa existem, e aí vão surgindo cada vez mais perguntas. Isso que é o legal, né? A gente quase não tem resposta. A gente tem perguntas, perguntas e mais perguntas e mais perguntas, mais dúvidas. E às vezes a gente encontra alguma resposta vaga no meio de tudo isso, né? Que é algum direcionamento, alguma hipótese que a gente vai tendo. Então, meu avô, ele nasce no norte da Áustria, já nem era Áustria ainda, né? Era Império Austro-Húngaro na época que ele nasceu lá. E os portos que ele poderia vir para o Brasil, os mais próximos seria Bremen, Hamburgo, Gênova na Itália, Nápoles, são os mais normais de você encontrar os navios vindo para cá. E eu me quebrava nesses navios e procurando em nada do meu avô. Daí eu, olha, realmente meu avô veio como clandestino pro Brasil, né? Como se contava, né? Não, ele veio escondido dentro de um navio e chegou aqui, né? É isso mesmo, porque não tem. Eu olhei todas as listas de navio de 1920 a 1930 desses portos chegando aqui no Brasil e não tinha nada, né? Realmente ele veio de clandestino. E aí chegou um dia, deixa eu procurar em navios que vieram de outros lugares. E aí eu encontrei a lista, o primeiro nome da lista é o dele. O primeiro, eu abri e o primeiro nome da lista estava lá. Vindo de Cherbourg, que é do norte da França. Mas que raios que ele foi pro norte da França? É muito longe de onde ele morava. Ele foi
fazer lá? Por que ele veio de lá pro Brasil? Daquele que fugir de qualquer jeito para poder embarcar? Né? Não sei. E por que pro Brasil? Ele tinha uma irmã... Não era situação de guerra, era pós-guerra. Né? Entre guerra. 27, é? Então, não veio fugido de guerra. Tanto é que uma irmã dele morava nos Estados Unidos, né? A minha hipótese é, ele pegou um navio vindo pra América. Aquelas coisas bem superficial, né? Ele veio pra América e caiu no Brasil. Vou pra São Francisco e vai parar em São Francisco do Sul. Acontecia muito. Então, talvez, né? Uma hipótese, não é uma certeza, mas que de repente ele queria ir pra América, lá pros Estados Unidos e caiu no Brasil e sei lá por quê, né? E aí ele chega, desembarca no Porto de Santos, não tem pra onde ir, né, filho? E ele sobe a serra até São Paulo a pé. Leva 3 dias subindo, ele encontra um cachorro machucado no meio do caminho, com a orelha sangrando, daí ele pega, ele rasga uma roupa dele, isso tá escrito no diário ali. Ele pega um pedaço da roupa dele, rasga, cuida do cachorro. E é interessante que ele escreve, tá tudo em alemão, aí eu não falo alemão, a ponto de entender isso aqui. E um primo que eu conheci por causa da pesquisa, que mora nos Estados Unidos, ele traduziu para o inglês, e daí do inglês eu fui entender o que estava escrito. E ele fala que ele tinha esse cachorro que ele encontrou ali, e ele escreve de uma forma como se ele conversasse com o cachorro e o cachorro respondesse ele, né? Tipo, ele é escritor, né? É, quase isso, né? E ele fala, e tem uma hora que ele fala assim, que ele levanta, ele estava sentado com o cachorro, e ele levanta para ir embora, seguir o caminho, subindo a serra, e ele fala, e escreve assim, e o cachorro me olhou assim, como se estivesse me dizendo assim, não vai embora, não me deixe aqui, eu vou morrer sozinho. Tipo, e aí ele fica com dó do cachorro, tira algumas coisas da mala, bota o cachorro nas costas dentro da mala e sobe com o cachorro a serra. Até a hora que ele encontra umas casas, isso imagina, 1927, no caminho litoral para São Paulo, não existia imigrantes, não existia nada ali. A estrada, eu acredito que se alguém é de São Paulo conhece aquele litoral ali, tem, por exemplo, a estrada de Lorena, tem a estrada do Vergueiro, que se chamava aquilo ali na época, que tinha sido construído em 1926, um ano antes. Então, era algo bem simples assim que existia. E ele diz que encontra umas casas ali e pede comida. Ele fala assim, o pessoal tinha um alemão ruim ali, né? Mas claro, né? Lógico que não falava alemão, ou era de repente poloneses que moravam ali, sei lá o que, né? A gente não conseguia. A continuação da Rua Vergueira é essa estradinha do Vergueiro que você está falando. Uhum. E inclusive o Pasteur ali ainda tem uma comunidade francesa bem forte. Sério? Eu conheço alguns. Né? Bem legal, né? São Paulo. Outra coisa que vai no Brasil, você também consegue ver como é que era. Era uma estrada, com Matheus Leme. E aí ele pede. E aí, no final dos contos, a moça pede se pode ficar com o cachorro para ficar cuidando. E ele sobe até São Paulo. E, enfim, daí dá a vida dele lá em São Paulo. Então, tem muito disso de. A gente tem as fontes, encontra fontes, que são essas primárias, que são as fontes diretamente do momento que as coisas estão acontecendo, ou pessoas que viveram diretamente estão contando o seu olhar, não é através de outros olhares, né? Não é um livro que eu estou lendo de alguém que falou sobre Napoleão, que escreveu sobre outras pessoas que conviveram com Napoleão. Então já passou muitas, é o telefone sem fio, né? A gente fala para um, que fala para outro, que fala para outro, que chega lá no final, tipo, nossa, Napoleão nasceu na Espanha. Porra, mas como que se chegou nisso, né? Então, esse telefone sem fio vai acontecendo dentro das nossas gerações, dentro das nossas pesquisas, né? Histórias do lado dos nossos antepassados chegam até a gente de uma forma que, olha, não foi bem assim. Tá bom, mas é o que a gente tem.